À noite, ao trabalhar até tarde no escritório, a chefe, com o rosto tenso, sentava-se furtivamente em frente ao computador. Suas bochechas estavam levemente avermelhadas, sua respiração também ficou um pouco ofegante, e seus dedos digitavam levemente no teclado. Parecia estar pesquisando algo, com um toque de nervosismo e excitação nos olhos, como se estivesse fazendo algo extremamente secreto. De vez em quando, ela também olhava ao redor. Ao ver essa cena, minha curiosidade aumentou muito e decidi ativar a habilidade de parar o tempo. Em seguida, levantei-me, peguei um alfinete e fui em direção ao escritório da chefe. Depois de abrir a porta, vi Tenjiu Meio em estado de suspensão. Naquele momento, suas bochechas estavam vermelhas, e as comportas se abriram. Já havia molhado suas longas e belas pernas. Não hesitei, peguei o celular e tirei várias fotos. Tirei fotos de vários ângulos, depois voltei para o meu posto de trabalho. Em pouco tempo, a pausa terminou, mas Tenjiu Meio no escritório não percebeu nada e continuou a digitar avidamente no teclado. À medida que seu coração se acalmava lentamente, o que estava em seu rosto era um estado de satisfação e cansaço. Toque, toque, toque. Naquele momento, bati silenciosamente na porta do escritório do chefe, e Tenjiu Meio, que estava absorto em seus pensamentos, levou um susto. Imediatamente sentou-se, desligou rapidamente o computador e não se esqueceu de arrumar sua mesa. Depois de confirmar que não havia nenhum problema, abriu a porta do escritório. Eu apareci na porta do escritório. Naquele momento, um sorriso pervertido estava em meu rosto. Ao ver minha expressão maliciosa, o coração de Tenjiu Meio perdeu uma batida. Olhando para mim com uma expressão fria, seus olhos estavam cheios de raiva. O que você está fazendo? Sua voz ainda estava um pouco rouca, mas ela rapidamente a ajustou ao seu estado normal. Um tom frio e penetrante, como se quisesse me congelar no lugar, e eu a cumprimentei com um sorriso malicioso no rosto. Eu a avaliei de cima a baixo, e meu rosto revelou uma expressão inocente. Chefe Tenjiu, eu só queria perguntar se você quer ir para casa junto, afinal, já está tarde. A cor do rosto de Tenjiu Meio ficou instantaneamente verde. Obviamente, ela não acreditava nas minhas besteiras. Embora seu rosto estivesse muito calmo, seu coração já estava extremamente confuso. Droga, será que ela descobriu alguma coisa? Será que ela estava me espionando no meu escritório? Há quanto tempo ela está espionando? O que exatamente ela ouviu? Seu olhar varreu o celular em minha mão. Um traço de cautela brilhou em seus olhos. O que você está fazendo com um celular na mão? Perguntou Tenjiu friamente. Eu mostrei a tela do celular e mantive um leve sorriso no rosto. Eu estava apenas olhando as horas. Tenjiu Meio e obviamente não acreditou. Essa sua maldita expressão definitivamente significa que há algo errado. Será que ele tirou alguma foto secretamente? Dê-me o celular. Acostumada com sua postura autoritária, ela não hesitou, mas eu não entreguei o celular. Em vez disso, meus lábios se curvaram em um sorriso e eu zombei com um tom de voz leve. Hehe. Chefe Tenjiu, celulares são itens pessoais. Exigir que eu mostre assim? Acho que não é muito apropriado. Ao ouvir minha resposta, a expressão de Tenjiu Meio se fechou. Minha resposta a deixou muito insatisfeita. Isso a convenceu ainda mais de que eu sabia de algo. Ela me encarou com os dentes cerrados, com uma pitada de ameaça em sua voz. O que você está tramando? O que você estava fazendo aí fora, agindo de forma suspeita? Entregue o celular, ou não se surpreenda com as consequências. Dei de ombros. Ainda não tinha intenção de entregar o celular. Em vez disso, dei um passo à frente, me aproximando de Tenjiu Meio e disse em voz baixa. Chefe Tenjiu, por que está tão nervosa? Tem algo que você não quer que seja visto? Com medo de ser descoberta. No máximo, ela apenas soltou um leve murmúrio no final, tão baixo que ela já estava se controlando ao máximo. Era impossível para mim ouvi-la do lado de fora da porta. Além disso, a porta do escritório tem um bom isolamento acústico. Era impossível ouvir qualquer ruído do lado de fora. Mas ela ainda sentia um pânico inexplicável, então teve que fingir calma e dizer, não diga bobagens aqui. Vou dizer pela última vez, entregue o celular, ou farei você se arrepender. Eu ri levemente, um brilho de astúcia cintilando em meus olhos. Caminhei lentamente até o sofá do escritório. Sentei-me pesadamente, peguei um cigarro do bolso, acendi e disse sem pressa. Chefe Tenjiu, eu vi tudo o que você estava fazendo de errado no escritório. E também tirei fotos lindas para você, registrando tudo. Ao ouvir isso, Tenjiu Meio
Perdeu a cor de seu belo rosto, ficando muito pálida. Ela disse: Como você poderia? Você está delirando. Quem? Quem estava fazendo algo errado no escritório? Sua voz estava trêmula, seus olhos cheios de descrença. Eu sorri levemente, dei uma tragada profunda no cigarro e não respondi imediatamente. Em vez disso, apontei aleatoriamente para a câmera no monitor, com um tom de triunfo em minha voz: Chefe Tenjiwan. O que é aquilo ali? Adivinhe se eu tenho como tirar fotos suas. O olhar de Tenjiwan meio e seguiu a direção que eu apontava, a câmera. Droga! Como eu nunca percebi esse problema antes. Tenjiwan meio e cerrou os punhos com força. As unhas quase penetravam a palma da mão. Ele me encarava fixamente, com raiva e um traço de resignação nos olhos. A culpa é dele por ter sido tão descuidado e ter concordado. Agora ele não duvida se eu realmente tirei as fotos. Olhando para sua expressão, a resposta já era óbvia. Então, a esperança que ele tinha se extinguiu completamente. Agora ele foi pego na minha armadilha. Se isso se espalhar, sua imagem e posição desmoronarão completamente. Há uma sensação de cair em um abismo sem fim. O que você quer afinal? Uma lágrima escorreu do canto do olho de Tenjiwan Meiyue. Ela perguntou rangendo os dentes. O que você quer afinal? Eu traguei um cigarro. E soltei na face da diretora Tenjiwan, dizendo de forma muito autoritária: É simples. Diretora Tenjiwan, a partir de hoje, você terá que me obedecer. Você terá que fazer o que eu mandar, caso contrário, não importa que toda a empresa saiba que a diretora Tenjiwan, tão altiva, é o tipo de pessoa que ela é em particular. A fumaça pungente fez Tenjiwan Meiyue tossir involuntariamente. Seus olhos estavam cheios de raiva e humilhação, mas acima de tudo, resignação. Ele sabia que agora estava completamente nas minhas mãos. Seu canalha desprezível, disse Tenjiwan Meiyue, rangendo os dentes. Eu dei de ombros, indiferente. E ri, desprezível, diretora Tenjiwan. Você não me dificulta a vida normalmente? Isso é apenas pagar na mesma moeda. Tenjiwan Meiyue ficou em silêncio. Ele sabia que eu estava certo, mas mesmo assim, ele não estava disposto a sucumbir às minhas ameaças assim. Não abuse, Eu posso pedir demissão e depois chamar a polícia. No pior dos casos, ambos perderemos. Ele tentou fazer um último esforço rangendo os dentes. Eu balancei a cabeça e disse levemente: Pedir demissão, diretora Tenjiwan? Você tem coragem? Essa posição, quanto esforço você dedicou para alcançá-la? Desistir assim, você ficaria satisfeita? Chamar a polícia? Então vá em frente. Vejamos quem chega mais rápido. Se a polícia ou eu para postar suas fotos na internet. O corpo de Tenjiwan Meiyue tremeu ligeiramente. Minhas palavras atingiram seu íntimo. Ele realmente não estava disposto. Essa posição, ele conquistou com inúmeros esforços. Como poderia desistir tão facilmente? E quanto a chamar a polícia, nem pensar. Sua imagem ficaria arruinada. Dizer que ia chamar a polícia era apenas para me assustar. Tudo bem, eu concordo com você. Ele finalmente cedeu, com uma pitada de impotência na voz. Assenti, satisfeito. Estendi a mão e dei-lhe um leve tapinha no ombro, com um tom gentil, mas inegociável. Fique tranquilo. Eu não vou te fazer nada demais. Tenjiwan Meiyue hesitou por um momento, finalmente assentindo. Eu posso concordar com o seu pedido, mas você tem que me garantir que isso nunca será revelado. Sorri, estendi a mão e segurei o queixo de Tenjiwan Meiyue, fazendo-a olhar diretamente nos meus olhos. Claro, a ministra Tenjiwan é tão linda, ele apenas conseguiu dizer, tentando disfarçar. É melhor você cumprir sua palavra, ou eu não vou te perdoar, nem que eu morra. Soltei o rosto de Tenjiwan Meiyue. Com as mãos nos bolsos, caminhei lentamente até ele, inclinei-me e sussurrei perto do seu ouvido. Ministra Tenjiwan, fique tranquila, eu não vou te envergonhar muito. Mas, já que você concordou em me ouvir, a partir de hoje você tem que cooperar obedientemente comigo. Entende? O corpo de Tenjiwan Meiyue tremeu levemente. Ela sentiu a atmosfera de silêncio dominando tudo. Com receio, desamparo e impotência no coração, ela sabia que havia caído completamente nas minhas garras. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, rangendo os dentes, com um traço de tremor na voz. Eu apenas a apreciava, examinando Tenjiwan Meiyue descaradamente. É simples. Já que eu prometi a você manter a boca fechada, então você... Tenjiwan Meiyue olhou para mim. O olhar era como se fosse me devorar, assustando-o a ponto de imediatamente cruzar os braços sobre o peito e recuar vários passos. Não, não posso.
Você não acha que apenas algumas fotos vão me fazer esse tipo de coisa, né? Eu te aviso. Nem pense nisso. Mesmo que você consiga o que quer, eu definitivamente vou chamar a polícia depois. Eu não esperava que essa vadia fosse tão resistente, mesmo estando com a corda no pescoço. Então, tive que pegar meu celular e dizer despreocupadamente, tudo bem então, já que você está sendo tão hostil. Eu vou ter que publicar as fotos na internet, para que você morra socialmente. Tengiu a meio e viu meu celular. Imediatamente entrou em pânico e correu para pegar meu celular, dizendo: Não, não pode. Não pode. Bati na mão de Tengiu a meio e, irritado, disse: Você só tem duas opções, ou as fotos vão para a internet. Ou, os olhos de Tengiu a meio estavam cheios de luta e desespero. Minha ameaça era como uma espada afiada. Pairava sobre a cabeça dele, a qualquer momento prestes a cair. De qualquer forma, não se pode fazer esse tipo de coisa. Eu também sei que pode ser difícil chegar lá de uma vez, então não posso pressionar muito as pessoas. Planejo diminuir gradualmente a linha de base do outro. Eu disse: Ministra, você também não quer. Homem maldito. Ele me amaldiçoou ferozmente e então encostou-se impotente em um encosto, fechando os olhos. Lágrimas escorreram dos cantos dos olhos. Ele não esperava que eu o pegasse em flagrante. Ele não esperava que cederia. Ele não esperava ainda mais que, para que o assunto não fosse exposto, quando ele estava sem chão, não me odiasse, muito pelo contrário. Na verdade, havia um traço de excitação estranha em seu coração. Eu sorri levemente, levantei-me e caminhei até ele. Inclinei-me e sussurrei em seu ouvido: Ministra, fique tranquila, contanto que você se comporte. Eu não vou deixar você tão feia. Mas, se você tiver alguma pequena ideia novamente, então não me culpe por ser indelicado. O corpo de Tengiu a meio estremeceu ligeiramente, mordeu os lábios e finalmente assentiu. Eu entendi. Eu balancei a cabeça satisfeita e então pedi ao ministro que começasse o trabalho de deglutição profunda. Meia hora depois, saí do prédio da empresa com uma sensação de conforto. E no escritório do ministro, lá em cima, Tengiu a meio e limpou o leite do canto da boca, encolhendo-se e sentando-se na cadeira do escritório, segurando firmemente as panturrilhas com as duas mãos. Seu coração estava cheio de emoções complexas, raiva, vaidade, desamparo e até um toque de... Ela mesma não queria admitir um sentimento estranho. Como pude me tornar assim? Ela murmurou em voz baixa. Sua voz estava trêmula. Ela relembrou a cena agora há pouco. Minhas brincadeiras pareciam ainda ecoar em seus ouvidos. Aquela sensação de opressão e desejo de controle a sufocavam. Ela odiava esse sentimento, odiava ser controlada por mim. Mas o que a tornava ainda mais inaceitável era que ela realmente sentiu um toque de excitação estranha naquela situação. Não, isso é impossível. Tengiu a meio e balançou a cabeça violentamente, tentando afastar essa sensação para fora de sua mente. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a vista noturna lá fora. Mas seu coração estava frio. Ela sabia que já havia caído em minhas mãos e não poderia escapar facilmente. O olhar de Tengiu a meio e chegou ao andar de baixo da empresa, onde ela me viu andando na estrada. Minha maneira de andar era livre e fácil, fazendo com que Tengiu a meio e, no andar de cima, se sentisse muito desconfortável, com uma sensação de náusea vindo de sua garganta. Ei! Ela limpou a garganta 2 vezes, furiosa e impotente, gritando: Você espere para ver! No entanto, embora seu coração estivesse cheio de raiva e pensamentos de resistência, mas no fundo, havia uma hesitação que nem ele conseguia ignorar, uma sensação estranha. Essa excitação sutil gerada sob meu controle o deixou incrivelmente confuso e ansioso. Tengiu a meio e viu-me olhando para cima do andar de baixo e, rapidamente fechou as cortinas, com o coração batendo forte. Ao chegar em casa, minha barriga roncou, e então peguei meu celular e pedi comida para entrega. Cerca de 20 minutos depois, a campainha tocou. A entrega foi pedida há pouco tempo. Chegou tão rápido. Surpreso, levantei-me para abrir a porta. No momento em que abri a porta, fiquei paralisado. Do lado de fora estava uma mulher madura e bem apessoada. Ela vestia um vestido de malha bege macio, justo ao corpo, delineando suas curvas voluptuosas, e o colarinho estava ligeiramente aberto, revelando um pedaço de seu pescoço branco. Seu cabelo estava casualmente preso em um coque solto, com algumas mechas caindo perto de suas orelhas, parecendo indolente e charmosa. Ela tinha um sorriso gentil no rosto, com os cantos dos olhos ligeiramente puxados para cima, revelando um toque de charme feminino maduro.
Olá, sou sua vizinha da porta ao lado. O entregador tocou a campainha errada e a comida foi entregue na minha casa, então eu a trouxe para você. Voltei a mim, peguei a entrega rapidamente e disse sorrindo, sinto muito por causar problemas. A mulher sorriu levemente e acenou com a mão, não há problema. Os vizinhos devem ajudar uns aos outros. A propósito, meu nome é Sanzé Janai. Você, ao ouvir esse nome, senti uma certa familiaridade, mas não conseguia me lembrar de imediato. Dei uma olhada e disse rapidamente, que tal a senhora Janai entrar? Sanzé Janai ficou surpresa ao ouvir isso. Os dois não pareciam ser muito próximos, certo? Então ela hesitou e respondeu timidamente. Ah, isso não é muito conveniente, não é? Mostrei um sorriso radiante no rosto e então convidei. Não há nada de inconveniente nisso. Para agradecer por ter trazido a comida, como recompensa, que tal experimentar este sushi comigo? Não é demais, certo? A senhora Sanzé Janai olhou para meu rosto inofensivo e concordou inconscientemente, então sorriu e assentiu. Bom, então eu vou incomodar. Depois de comer o sushi, perguntei sorrindo, a senhora Janai geralmente fica sozinha em casa? Você não se sente entediada? Sanzé Janai suspirou ao ouvir isso, com um tom de desamparo. Um pouco, sim, meu marido não está no país, e sou só eu em casa. Às vezes é realmente chato. Será que a senhora Kana já se casou? Mas você parece tão jovem, nem parece uma mulher casada. Achei que tivéssemos a mesma idade. Respondi fingindo estar chocado. Sanzé Janai parecia muito feliz com minha expressão exagerada. Um leve rubor apareceu em seu rosto, com um toque de timidez. Senhorita não é mais adequado para mim? Eu disse com um tom sincero e olhos claros. Quem disse? Senhora Kana, você realmente parece muito jovem e tem uma ótima aura. Sanzé Janai sorriu timidamente, olhando para baixo. Eu estava calculando secretamente enquanto olhava para o sorriso de Sanzé Janai. Como estreitar ainda mais o relacionamento? Os dois continuaram conversando, e a atmosfera ficou cada vez mais relaxada e agradável. Eu fazia pequenas piadas de vez em quando, fazendo Sanzé Janai rir sem parar, tanto que minha boca ficou seca. Quando o clima estava animado, essa vizinha voluptuosa até mesmo batia no meu braço de forma manhosa. Sem perceber, o tempo já havia passado. Quase 1 hora. Shenmojun, está ficando tarde, preciso voltar para descansar. Muito obrigada por conversar comigo hoje e me deixar provar seu sushi. Sanzé Janai se levantou e disse educadamente. Olhei para a hora e já estava realmente tarde, então também me levantei e disse, ok. Senhora Kana, foi muito bom conversar com você hoje. Vamos conversar de novo se tivermos a chance. Sanzé Janai assentiu com um doce sorriso, depois caminhou em direção à porta, seus olhos parecendo mostrar um traço de relutância. Ok, vamos conversar de novo se tivermos a chance. Descanse cedo. Observando a figura hesitante da senhora Sanzé Janai enquanto ela saía, uma raiva inexplicável subiu ao meu coração e não pude deixar de lamber meus lábios. Esse corpo, essa cintura fina, esses pêssegos. É realmente ótimo. Observei Sanzé voltar para sua casa e fechei a porta. Sanzé Janai voltou para casa, fechou a porta suavemente e respirou fundo, encostada na porta. Suas bochechas estavam levemente coradas e seu coração ainda batia um pouco rápido. Ela não pôde deixar de relembrar em sua mente a conversa e a interação que teve comigo agora há pouco. O sorriso e a aura ensolarada daquele jovem vizinho a fizeram sentir um relaxamento e prazer há muito perdidos. Que jovem interessante! Sanzé Janai murmurou para si mesma, com um sorriso involuntário no canto da boca. Ele foi até o banheiro, abriu a torneira para se lavar e de repente sentiu uma sensação estranha. Como se alguém o estivesse observando, virou-se, mas a casa estava vazia. Sanzé Janai balançou a cabeça e continuou a lavar-se. A água morna corria pelas suas palmas. Ele baixou a cabeça, olhando para os próprios dedos, e a cena de eu e ele a saborear. Sushi juntos voltou à sua mente. O meu sorriso era sincero e acolhedor, fazendo sentir uma tranquilidade inexplicável. O corpo parecia ter ligado algum interruptor. Ele morava sozinho e tinha se mudado há pouco tempo. Deve sentir-se bastante sozinho, pensou Sanzé Janai, sentindo um cuidado extra por mim. Quanto mais pensava nisso, mais confusa ficava. Sanzé Janai, cuja cabeça estava a ficar quente, pegou numa mão cheia de água e atirou-a para o próprio rosto. Forçou-se a acalmar. Depois de lavar-se, vestiu uma camisola de dormir confortável. A sua figura orgulhosa ficou totalmente exposta.
Com os pés pequenos em chinelos, foi até ao sofá da sala de estar e sentou-se. A sala de estar estava silenciosa e um pouco fria. Como se a luz de parede lhe desse um certo sentimento de companhia, um lampejo de expectativa passou pelo seu coração. Voltou para o sofá. Sanzé Janai suspirou suavemente, encostou-se ao sofá e fechou os olhos. O seu coração estava um pouco complicado, tanto com a saudade do marido quanto com a curiosidade e afeto por mim, o novo vizinho. Ele sabia que não devia prestar muita atenção a um homem jovem, mas aquele sentimento de companhia muito perdido e atmosfera relaxada tornavam impossível resistir. Talvez sejamos apenas interações normais entre vizinhos. Consolava-se, tentando acalmar a agitação no seu coração, mas a sua mente involuntariamente evocava o meu sorriso e aqueles olhos cheios de vitalidade. Ele balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos da mente. Mas havia uma expectativa indisfarçável no seu coração, como se algo novo estivesse a começar a germinar silenciosamente. Esquece. Não vou pensar mais nisso. Tenho que acordar cedo amanhã. Sanzé Janai levantou-se e foi para o quarto. Deitou-se na cama, mas a minha imagem ainda aparecia na sua mente. Sanzé Janai virava-se e revirava-se. Não conseguia adormecer de jeito nenhum, com os cantos da boca ligeiramente franzidos, como se estivesse a fazer uma luta. Finalmente, Sanzé Janai sentou-se e puxou as cortinas sorrateiramente. Depois de confirmar que as cortinas estavam bem fechadas, viu andar na ponta dos pés até a mesa de cabeceira e agachar-se. Abriu a gaveta mais inferior da mesa de cabeceira e tirou um massageador de lá. As bochechas de Sanzé Janai estavam ligeiramente vermelhas, o seu coração nervoso e um pouco ansioso. Respirou fundo. Tentou acalmar as suas emoções, mas a minha imagem apareceu involuntariamente na sua mente. O que é que me está a acontecer? Como é que me tornei assim? Murmurou para si mesma, com uma pitada de desamparo e timidez na sua voz. Mas a expectativa no seu coração ficou cada vez mais forte. Finalmente, mordeu o lábio, pegou no massageador e deitou-se na cama. Naquele momento, o tempo passava segundo a segundo, o humor de Sanzé Janai gradualmente se acalmou, e um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Ele gentilmente colocou as coisas em sua mão, seu coração cheio de paz e satisfação. Eu sou uma mulher. Eu também preciso de companhia. Ele disse suavemente, com um traço de tentação em sua voz. Naquele momento, eu estava sentado no sofá, esfregando suavemente a ponte do meu nariz, sentindo um líquido quente fluindo lentamente do meu nariz. Fiquei atordoado por um momento, e então percebi que estava com sangramento nasal. O que está acontecendo? Estou com sangramento nasal com tão pouco. Murmurei para mim mesmo. Este corpo não está muito bom. Agora mesmo estava observando as ações de Sanzé Janai, embora eu soubesse que isso era um pouco inadequado. Mas a curiosidade me impedia de resistir. No entanto, o que eu não esperava era que as ações de Sanzé Janai realmente me fizessem reagir tão intensamente. Não esperava que a vizinha gordinha realmente chamasse meu nome. Só de pensar que este grupo de mulheres bonitas e tentadoras realmente tem sentimentos especiais por mim, os cantos da minha boca se levantaram ligeiramente involuntariamente. Nesse momento, a campainha tocou, abri a porta e descobri que era a senhora Sanzé, que morava ao lado. Senhorita Janai, o que aconteceu tão tarde? A senhora Sanzé parecia um pouco tensa, com um traço de desculpa e ansiedade no rosto. Shenmo Junho, realmente sinto muito em incomodá-lo tão tarde. O cano de água do banheiro da minha casa de repente vazou, e a água já está fluindo por toda parte. É muito tarde agora para encontrar um reparador. Então eu queria pedir sua ajuda para dar uma olhada. De repente, senti que a oportunidade havia chegado e acenei com a cabeça. Sem problemas, irei dar uma olhada agora. Então segui a senhora Sanzé até sua casa. Assim que entrei, ouvi o som de água pingando do banheiro, e uma poça de água já havia se acumulado no chão. Depois de entrar no banheiro, agachei-me e verifiquei o cano de água e descobri que a conexão estava solta. Eu estava segurando uma chave inglesa na minha mão, mas meus olhos não puderam deixar de se desviar para Sanzé Janai, que estava parada na porta. Ela estava vestindo um roupão folgado, e o chão molhado a deixava um pouco nervosa, com as mãos apertadas. Seus olhos cheios de ansiedade e expectativa. Os cantos da minha boca se levantaram ligeiramente, revelando um sorriso imperceptível. Você me ajuda a segurar este cano de água, e eu o apertarei. Apontei para o cano de água, com um brilho travesso nos meus olhos. A senhora Sanzé não conseguiu evitar, e rapidamente se agachou e segurou o cano de água com as duas mãos. Eu estava de pé atrás dela,
olhando para suas costas sensuais, e deliberadamente diminuí a velocidade ao ajustar a chave inglesa. Shen Mojunho, está tudo bem? A senhora Sanzé perguntou com alguma dificuldade. Já, eu digo evasivamente. A chave inglesa na minha mão hesita em se mover, e meu olhar se fixa no pescoço branco da senhora Sanzé. Justamente nesse momento, a senhora Sanzé de repente sente uma respiração quente vindo por trás. Ela rapidamente olha para trás e percebe que meu rosto está quase colado ao seu ouvido. Ela se assusta e, com a mão frouxa, o cano cai no chão com um estrondo, e a água espirra por toda parte em um instante. A senhora Sanzé grita e se levanta apressadamente, mas acidentalmente pisa na água no chão, escorrega e cai para trás. Eu, rápido como um raio, a abraço pela cintura, segurando-a firmemente em meus braços. A atmosfera se torna instantaneamente ambígua. Cuidado, o chão está escorregadio, eu digo em voz baixa. A voz está um pouco rouca. O rosto da senhora Sanzé, que está em meus braços, fica instantaneamente vermelho. Ela me empurra, desajeitada. Obrigada, estou bem. Nesse momento, ambos ficam parados no lugar, um pouco constrangidos. A água espirrou por toda parte, e as roupas também ficaram encharcadas. Eu abaixo a cabeça e olho para minha camisa encharcada, e então lanço um olhar para a senhora Sanzé. Suas roupas de casa estão coladas ao corpo, delineando sua cintura cheia. Os cabelos molhados da senhora Sanzé estão colados em suas bochechas, parecendo excepcionalmente frágeis. Meu pomo de Adão se move, e a excitação em meu coração se torna ainda mais intensa. A senhora Sanzé cautelosamente se afasta para o lado, com os braços cruzados sobre o peito, parecendo um pouco inquieta. Suas roupas estão encharcadas e grudadas em seu corpo, fazendo-a sentir um calafrio, mas acima de tudo, constrangimento e nervosismo. Ela não percebe absolutamente nada sobre sua própria aparência. Depois que eu consertei o cano, a senhora Sanzé percebeu que o chão já estava bastante alagado. Ela disse apressadamente, vou pegar um esfregão. Ela se vira para sair do banheiro, mas escorrega e quase cai novamente. Eu a abraço novamente pela cintura fina, e digo com um toque de preocupação. Cuidado, o chão está todo molhado, muito escorregadio. Nesse momento, a atmosfera está muito ambígua. Os olhares dos dois se entrelaçam, e as bochechas da senhora Sanzé ficam vermelhas novamente. Ela quase consegue ouvir o som de seu peito batendo forte. Ela sente minha mão grande ainda segurando sua cintura com firmeza. Aquele calor, através das roupas de casa encharcadas, é transmitido para sua pele, fazendo-a tremer ligeiramente involuntariamente. Obrigada, sua voz é tão baixa que quase não se ouve, seus olhos tremem, sem ousar olhar diretamente nos meus. Mas eu não a solto imediatamente, pelo contrário, inclino minha cabeça ligeiramente, me aproximo do seu ouvido e digo em voz baixa. Senhora Sanzé, você é sempre tão descuidada. Estou um pouco preocupado, ainda bem que estou aqui. Se não, o que aconteceria se você caísse? Minha respiração roça levemente sua orelha, carregando um sopro quente, fazendo com que a nuca da senhora Sanzé fique instantaneamente vermelha. Ela inconscientemente encolhe o pescoço, querendo se afastar um pouco. Mas meus braços se apertam um pouco, puxando-a ainda mais para perto. Silêncio, Shen. Sua voz carregava um traço de pânico e desamparo, com as mãos apoiadas na frente do corpo tentando me afastar, mas a força era tão fraca que quase não se notava. Meus olhos pousaram em seu rosto, observando aqueles olhos cheios de pânico e timidez, e um fogo se acendeu em meu coração. Meus dedos roçam levemente sua espinha, sentindo seu corpo tremer levemente, e um leve sorriso se forma no canto dos meus lábios. Senhora Janai, sabe, sua aparência agora é realmente emocionante. Minha voz é grave e gentil, com um toque de sedução. O coração da senhora Sanzé quase salta do peito. Ela sente suas bochechas queimando e até sua respiração fica rápida. Ela quer dizer algo, mas descobre que sua garganta parece estar bloqueada por algo, incapaz de emitir qualquer som. Meus dedos levantam suavemente seu queixo, forçando seus olhos a se encontrarem com os meus. Meu olhar é profundo e ardente, como se quisesse devorar a senhora Sanzé por inteiro. Shen Mojun, não faça isso. Sua voz é fraca, quase inaudível, com um toque de súplica, mas eu não paro, meu rosto se aproxima lentamente, até que a respiração de ambos se entrelaça. A senhora Sanzé sente seu coração quase parar, seus dedos apertam firmemente minha camisa. As pontas dos dedos tremem ligeiramente. Olho para minhas roupas de casa encharcadas e percebo o quão diferente estou agora.
Queria cavar um buraco e me enterrar. Ah, que vergonha! Como só agora percebi o quão descontrolado estou. Não é à toa que Shen Mojun engoliu em seco quando olhou para mim agora há pouco. Preciso trocar de roupa rapidamente. Embora tudo isso a faça sentir uma vergonha indescritível, o que mais sente é alegria. Ela já está tão velha. E ainda consegue atrair um jovem bonito como Shen Mojun. E eu, parada em frente ao espelho do banheiro. Vejo meu rosto coberto de gotas de água. Olho para a toalha rosa pendurada na pia, pego a toalha rosa e limpo meu rosto. Então, ajeito lentamente a gola da minha camisa, relembrando a interação com a senhora Sanzé agora há pouco. Aquele pânico, timidez e aquele olhar fraco, mas cheio de tentação, me dão uma sensação indescritível de satisfação. Meus dedos batem levemente na borda da pia. Meus olhos se tornam gradualmente profundos. Sei que a senhora Sanzé, embora resista na superfície, já foi citada por mim até o ponto de não conseguir se acalmar. Sussurro seu nome, com um toque de diversão na voz. Não tenho pressa em avançar. Pelo contrário, aproveito este processo de conquista lenta, cada toque, cada insinuação. Estão a minar as suas defesas pouco a pouco, como um caçador a brincar com a presa antes de a capturar. Saí da casa de banho. O meu olhar percorreu a porta fechada do quarto da senhora Morizawa, e um leve sorriso surgiu no canto da minha boca. Cheguei à porta do quarto principal, bati levemente a porta, a minha voz suave e grave. Senhora Morizawa, está bem? Há pouco, fui um pouco atrevido, espero não a ter assustado. Um leve ruído veio de dentro, como se ela tivesse derrubado algo na confusão, depois de alguns segundos. A voz da senhora Morizawa veio de trás da porta, com um traço de tremor e um nervosismo que não conseguia esconder. N não foi nada, Shen Mojun. Eu só preciso de um tempo para me acalmar, eu pigarrei. Com um toque de desculpa na minha voz. Que bom, se precisar de alguma coisa, diga-me a qualquer momento. Estou lá fora, terminei de falar e virei-me para a sala de estar, sentei-me no sofá e peguei numa revista. Comecei a folhear, queria saber se a senhora Morizawa iria sair, e nessa altura eu voltaria a tomar a iniciativa. Como esperado, não demorou muito para que a porta do quarto se abrisse ligeiramente. A senhora Morizawa vestiu um roupão limpo. O seu rosto ainda estava corado. Ela baixou a cabeça, sem ousar olhar-me nos olhos, e disse suavemente: Shen Mojun, lamento muito o que aconteceu há pouco. Larguei a revista e disse gentilmente: quem deve pedir desculpa sou eu, fui eu que fui demasiado impulsivo, não considerei os seus sentimentos. O tom era sincero e gentil. Fazendo o coração da senhora Morizawa tremer novamente, ela levantou a cabeça. Encontrou os meus olhos profundos e ficou um pouco perdida por um momento. Será que ela realmente ainda é tão atraente? Mas obviamente a sua idade já é de uma tia, mas a reação de Shen Mojun é muito genuína. Shen Mojun é um homem jovem, bonito e cheio de vitalidade. Será que ele nunca teve contato com mulheres? Por isso é que tem esse tipo de sentimento por mim? Se for esse o caso, eu preciso de o orientar bem, para que ele siga o caminho certo, senão um jovem tão bom como Shen Mojun. É uma pena que siga o caminho errado. Devo dizer-lhe que as mulheres jovens são as mais adequadas para ele. E eu talvez envelheça daqui a alguns anos, ela disse suavemente, com um toque na sua voz. De tristeza que nem ela própria tinha notado, Shen Mojun, eu apercebi-me das emoções da senhora Morizawa. Levantei-me e fui até ela, estendi a mão e segurei suavemente a sua mão, sentindo o leve tremor das suas pontas dos dedos. E disse em voz baixa: Senhora Morizawa, por favor, perdoe a minha indiscrição de há pouco. Desculpe, você é uma mulher muito atraente, profundamente atraente para mim. É por isso que não consigo controlar meus sentimentos. A senhora Morizawa ouviu minhas palavras e seu coração acelerou novamente. O rubor em suas bochechas ficou ainda mais evidente. Ela queria puxar a mão, mas percebeu que meus dedos estavam segurando os seus suavemente. Incapaz de se libertar, sua voz estava cheia de pânico e desamparo. Shen Mojun. Você não diga isso. Nós não deveríamos estar assim. Meu olhar ainda era gentil e fervoroso. Sussurrei: Senhora Morizawa, eu sei o que você está preocupada. Mas os sentimentos são incontroláveis. Você é realmente especial para mim. A senhora Morizawa caiu em um extremo conflito interior. Ela não entendia por que em tão pouco tempo ela havia se apaixonado por mim. Talvez fosse meu jeito ensolarado e atencioso. Ou talvez ela estivesse solitária há muito tempo. Seja qual for o motivo, isso não é permitido. Senhora Morizawa, não se esqueça, você ainda é uma esposa.
A senhora Morizava estava extremamente perturbada por dentro. Ela estava comovida com minha gentileza e sinceridade, mas também se sentia desconfortável com a diferença de idade e status. Ela abaixou a cabeça e sua voz estava fraca. Shen Mojun, você é jovem, deveria procurar uma garota da sua idade. Eu já sou casada. Eu não sou mais jovem. Não deveria haver tais sentimentos entre nós. Levantei suavemente o queixo dela, forçando-a a encontrar meu olhar. Meus olhos estavam cheios de firmeza e ternura. Não, senhora Morizava, a idade nunca é um problema. Eu gosto de você como pessoa, não da sua idade. Cada movimento seu me deixa fora de controle. A senhora Morizava me instruiu, sentindo seu coração quase parar. Seus dedos seguravam firmemente minha camisa. As pontas dos dedos tremiam levemente. Seu coração estava em conflito. A razão lhe dizia para me afastar. Mas a longa solidão e a falta de companhia, sentimentos vazios, a impediam de resistir a mim. Sua voz estava cheia de súplica. Shen Mojun, não faça isso. Nós não podemos. Meu rosto se aproximou lentamente até que as respirações de nós dois se entrelaçaram. Minha voz estava baixa e suave, com um toque de encantamento. Senhora Morizava. Não resista ao seu coração. Você também sente algo por mim, não é? No instante em que os lábios de nós dois estavam prestes a se tocar, a razão da senhora Morizava finalmente venceu a emoção. Ela me empurrou para longe e correu de volta para o quarto principal em pânico. Encostada na porta, sua voz tremia. Shen Mojun, desculpe. Tudo isso aconteceu muito repentinamente. Eu não estava mentalmente preparado. Fiquei do lado de fora da porta do quarto principal, ouvindo a voz trêmula da senhora Morizava do outro lado da porta. Não bati novamente, mas fiquei parado do lado de fora da porta, esperando por um momento. Eu suspirei suavemente. Senhora Morizava, eu entendo seus sentimentos. Hoje fui muito impulsivo. Espero que não a tenha incomodado. Vou lhe dar algum tempo para se acalmar. Dito isso, me virei e fui para a sala de estar, peguei meu casaco e me preparei para sair. Estou satisfeito com o quão longe o relacionamento de nós dois chegou hoje. A linha de defesa solitária da senhora Morizava já começou a ceder. Olhei para a porta fechada do quarto principal e um leve sorriso apareceu no canto da minha boca. Eu disse suavemente em direção ao quarto principal, senhora Morizava, vou indo. Se você precisar de alguma ajuda minha, você pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Dito isso, fechei a porta suavemente e saí da casa da senhora Morizava. Voltei para casa me sentindo excepcionalmente alegre. Em apenas 2 ou 3 dias, a senhora Morizava já desenvolveu sentimentos por mim. Agora é apenas a razão dela lutando intensamente com suas emoções. No momento, falta apenas uma oportunidade. Uma oportunidade para que a senhora Morizava não tenha encargos psicológicos. Sentei-me no sofá, revivendo as interações que tive com a senhora Morizava agora há pouco em minha mente. Aquela confusão, timidez e aquelas cenas fracas, mas cheias de tentação, me fizeram sentir uma satisfação indescritível. Eu quero aproveitar esse processo de conquista lenta, desfrutar vendo a senhora Morizava sucumbir passo a passo. Um dia, acompanhei a senhora Morizava depois de um evento. E caminhamos juntos em direção ao prédio de apartamentos. Chegando à porta da minha casa, a senhora Morizava sentiu um pouco de relutância em se separar. Ela virou a cabeça para olhar para mim, a voz tão baixa que era difícil para as pessoas comuns ouvirem. Aquilo, muito obrigado por hoje, Shen Mojun. Eu estava prestes a voltar para casa quando parei ao ouvir a voz da senhora Morizava. Por que tanta cerimônia de repente? Estou feliz em poder ajudar a senhora Morizava. As orelhas da senhora Morizava ficaram vermelhas novamente. Ela baixou a cabeça e olhou para a ponta dos pés. Em sua mente, estava aquela frase que eu disse em seu ouvido durante o evento, eu gosto de você. Isso deve ser uma piada, certo? Palavras formais ditas para lidar com as provocações dos vizinhos, certo? Ela gaguejou ao organizar suas palavras. Não é nada. De repente, me virei e voltei para a frente da senhora Morizava, segurando suavemente seu pulso, meu polegar esfregando suavemente na parte interna de seu pulso, causando um leve tremor na senhora Morizava. Para comemorar nossa vitória em primeiro lugar, que tal irmos à minha casa tomar uns drinks? Eu por acaso tenho uma garrafa de saquê bom. Isso não seria muito apropriado. Eu não insisti na recusa momentânea de Morizava Kana, apenas soltei seu pulso. Um traço de decepção brilhou em meus olhos. Fui indelicado. Então outro dia. Não é isso.
Morizava Kanai de repente aumentou a voz, em seguida, assustou-se com sua própria reação, e a voz diminuiu novamente. Eu estava dizendo, se for só para tomar um copo, não é impossível. O resto das palavras, ela estava realmente envergonhada de dizer, meus olhos brilharam instantaneamente. Sério? Morizava Kanai acenou levemente com a cabeça, o coração batendo tão rápido que quase saltava do peito. Ela sabia que deveria ter recusado a identidade de esposa, o olhar dos vizinhos. Os dois são claramente apenas vizinhos, mas neste momento ela só quer seguir seu coração uma vez. Depois de voltar para minha casa, Morizava Kanai sentou-se rigidamente no sofá. Ela de repente se arrependeu um pouco. Embora não seja a primeira vez que vem. Este sofá também não é a primeira vez que senta, mas a atmosfera agora é diferente da última vez. Beber é o que mais facilmente causa acidentes. E enquanto ela se arrependia, ela também tinha um pouco de expectativa. Tirei utensílios de vinho da cozinha e servi um copo para Morizava Kanai. Morizava Kanai pegou o copo com as duas mãos, sem querer, tocou meu dedo. Uma pequena corrente elétrica pareceu se espalhar a partir do ponto de contato. Ela rapidamente tomou um gole de vinho para disfarçar seu pânico, mas ficou surpresa com o aroma do vinho atrás de seus lábios e abriu ligeiramente os olhos. Como é? Bom? Perguntei ansiosamente. Morizava Kanai acenou com a cabeça e tomou outro pequeno gole. Delicioso. A entrada é muito suave, mas o sabor posterior é muito longo. Eu sorri e servi um copo para mim também. A senhora Morizava entende muito de vinho. Antes, o marido ocasionalmente a acompanhava em casa para beber um pouco. Ao mencionar o marido, Morizava Kanai percebeu que algo estava errado e sua voz inconscientemente diminuiu. Ela gritou loucamente em seu coração. Como ela poderia mencionar seu marido nesta situação? Imediatamente uma sensação de culpa surgiu em seu coração. Na verdade, ela não tem um sentimento particularmente forte por seu marido. Os dois moram separados desde que se casaram. Ela não sabe o que recebe neste relacionamento, ou o que está persistindo. Talvez seja apenas o senso de responsabilidade como esposa. Percebi a mudança em suas emoções, coloquei suavemente o copo de vinho e disse gentilmente, Senhora Morizava. Se não for conveniente, então nós. Não, não é isso. Morizava Kanai balançou a cabeça apressadamente. Os dedos inconscientemente torcendo o canto de sua roupa. Apenas de repente pensei em algumas coisas. A atmosfera na sala ficou um pouco silenciosa por um tempo. Sob o efeito do álcool, Morizava Kanai sentiu suas bochechas queimando. Ela abriu sua pequena boca e bebeu todo o saquê do copo de uma vez. Reuniu coragem e disse, na verdade, meu marido e eu não somos como os vizinhos pensam. No momento em que esta frase foi dita, ela sentiu uma estranha libertação. Isso é o que ela tem feito por tantos anos. Pela primeira vez, abrindo meu coração para um estranho, não respondi imediatamente, apenas enchi silenciosamente seu copo de saquê. Usei ações para mostrar que estava ouvindo atentamente. Nosso casamento foi um arranjo familiar, e ela está fora a maior parte do ano. Talvez nem nos vejamos uma vez por ano. Às vezes me pergunto, que sentido tem esse casamento? No final, a voz de Morizava Kanai ficou cada vez mais baixa, sua voz já carregando um leve nó na garganta. Segurei sua mão suavemente. Desta vez ela não se esquivou. Senhora Morizava, sabe? A primeira vez que a vi, fui atraído pelo seu sorriso, seu charme maduro. E aquele sorriso tão caloroso me deixou muito fascinado. Senhora Morizava levantou a cabeça. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Mas, sou uma mulher casada. Levantei a mão e limpei suavemente suas lágrimas, dizendo gentilmente, eu sei. Mas simplesmente não consigo controlar meus sentimentos por você. Diante da minha confissão mais uma vez, a respiração da senhora Morizava ficou acelerada. Ela sentiu seu coração quase saltar do peito. O aroma rico do saquê se espalhou em sua boca, e até mesmo a razão foi lavada pelo saquê. Gradualmente turva, minha palma envolveu a pequena mão da senhora Morizava. Vendo você nas atividades comunitárias, com uma aparência solitária e isolada, eu realmente não aguentei mais. Eu quero te dar carinho. Eu quero te proteger. A senhora Morizava sentiu a sensação de segurança de ser envolvida por uma mão grande. As pontas dos dedos não puderam deixar de tremer levemente. Ela queria puxar a mão, mas descobriu que não conseguia usar sua força. Talvez no fundo do coração ela não quisesse se libertar. Chamou Junho. Mas não podemos fazer isso. Sua voz era tão fraca quanto o zumbido de um mosquito, incapaz de se convencer. De repente,
Inclinei-me para frente um pouco. A distância entre nós era tão pequena que podíamos sentir a respiração um do outro. Morizava Kana sentiu o cheiro dos feromoníos masculinos em meu corpo, misturados com o cheiro do saquê, fazendo-a sentir-se tonta. Senhora Morizava, há quanto tempo seu marido não volta? Meu hálito roçou seu lóbulo da orelha, fazendo todo o seu corpo tremer incontrolavelmente. Mais de 3 anos, talvez. Ao dizer esse número, ela percebeu que já estava sozinha em casa por tanto tempo. Parecia que ela já havia esquecido a sensação de lar e já havia esquecido a aparência do marido. A pele sob a pele bege corou. O efeito tardio do saquê começou a aparecer nesta mulher. Levantei a mão e acariciei sua nuca. Uma mecha de cabelo foi gentilmente levantada. Depois de tanto tempo, qualquer um se sentiria sozinho, não é? Você não se sente? Quando falo, meu hálito cobre sua orelha, e essa sensação quente a deixa toda arrepiada. Não, não me pergunte isso. Não consigo responder. As mãos de Sanzé Janai apertam a bainha da saia. Ela quer se afastar de mim, mas seu corpo não a obedece em nada. Meu hálito único é mais embriagante que o álcool. Minha palma da mão desliza da nuca de Sanzé Janai até o lóbulo da orelha, chegando às bochechas rosadas. Mas, Janai, seu rosto está tão quente. Sanzé Janai agora não sabe como se defender. É porque bebi saquê. Não, Shen Mojun. Não somos próximos. Sua voz é fraca e seu tom nada convincente. Minhas pontas dos dedos deslizam pelo pescoço de Sanzé Janai, enquanto digo com um toque de brincadeira. Mas, Janai, a vida é curta. Ele morde levemente o lábio inferior. Ele sabe que deveria me afastar agora, mas a solidão de 3 longos anos já não pode ser contida. A razão é engolida em um instante. Mas eu sou tão velha. Oi, eu rio baixinho e levanto o queixo de Sanzé Janai diretamente. Mas ele já não se importa com você, não é? Caso contrário, por que ele não se importa nem um pouco com seus sentimentos? Essa frase é como uma faca afiada, que perfura o disfarce de Sanzé Janai, mais ainda, sua última linha de defesa. Seus olhos ficam levemente vermelhos. Seu olhar encontra meus olhos profundos e brilhantes. Shen Mojun. Você realmente gosta de mim? Sua voz treme, como a de alguém se afogando agarrando o último pedaço de madeira flutuante. Eu não respondi. Em vez disso, inclinei a cabeça diretamente e dei a resposta. Os olhos de Sanzé Janai se arregalam, mas logo ele os fecha novamente. Suas mãos sobem inconscientemente para meus ombros, respondendo timidamente. Meu beijo é muito dominador. Quando minha mão acaricia sua cintura, Sanzé Janai estremece por todo o corpo, mas não me afasta. Janai, não pense demais, ok? Minha voz rouca soa em seu ouvido. As bochechas de Sanzé Janai estão quentes. Ele acena levemente com a cabeça, sua voz quase inaudível, obtendo sua permissão tácita. Meus beijos se tornaram mais ardentes, os relâmpagos e trovões lá fora se entrelaçavam, a chuva batia na janela. Não sei quanto tempo se passou, a senhora Morizava dormia encolhida como um gatinho. Olhando para sua aparência adormecida, não pude deixar de balançar a cabeça. Que glutão! A luz da manhã de um dia ensolarado entrava pelas frestas da cortina e caía no quarto. Eu, que lutei por meia-noite, não me sentia nem um pouco cansado. Acordei naturalmente sem precisar de despertador, olhando para a senhora Morizava que ainda dormia profundamente ao lado. Peguei as roupas espalhadas pelo chão. Então fui preparar o café da manhã na cozinha. Com certeza, passos esparsos vieram de trás. A senhora Morizava vestia minha camisa branca. Parada na porta da cozinha, com algumas marcas vermelhas ainda na pele lisa. Acordou? Vá sentar no sofá e espere um pouco, já vai ficar pronto. Eu virei os ovos mexidos sem olhar para trás. A senhora Morizava não se moveu. Depois de abrir seu coração, ela já havia pensado bem. Já que havia feito uma escolha, não fugiria mais. Ela veio atrás de mim, envolveu meus braços na minha cintura e encostou o rosto nas minhas costas largas. Senhor Shen, ontem à noite. Sua voz estava ligeiramente rouca. Desliguei o fogo e me virei para prendê-la na bancada da cozinha, meus dedos sujos de ovo roçando levemente seus lábios inchados. Senhora Morizava, não pense demais, ok? A vida de uma pessoa é muito curta, devemos aproveitar o presente. A senhora Morizava assentiu. Suas orelhas ficaram vermelhas instantaneamente. Eu sorri e beijei sua testa e, finalmente, coloquei o café da manhã pronto na mesa. Coma rápido, daqui a pouco tenho que ir trabalhar.
Baguncei o cabelo da senhora Morizava. A senhora Morizava mordiscava a torrada, olhando para mim de vez em quando, como uma garotinha. Aquele belo perfil tinha linhas distintas. Depois de comer o café da manhã, vesti meu paletó. A senhora Morizava me seguiu até o hall de entrada. Como uma esposa vendo seu marido sair, ela me ajudou a calçar os sapatos e arrumou minha gravata, seus olhos cheios de relutância. Parecia uma recém-casada relutante em se separar do marido. Apertei o rosto da senhora Morizava. Tudo bem. Seja boazinha e me espere em casa. A senhora Morizava sentiu timidamente, olhando para minhas costas enquanto eu ia embora. Neste momento, ela finalmente experimentou a sensação de ser uma esposa. A noite não é solitária. Os dias são cheios de preocupação. A felicidade é tão simples, mas ela está casada há tanto tempo. Esta é a sensação de felicidade que ela nunca teve em tanto tempo de casamento. Se ela fosse mais jovem, se o objeto do casamento fosse Shen Mo Junho, então eu seria uma esposa especialmente feliz. Na empresa, eu estava sentado na frente do computador olhando para os documentos quando de repente ouvi o som de saltos altos. Logo a porta do escritório foi aberta. Tengiu a meio e aproximava-se a passos rápidos, usando saltos altos, com uma expressão complexa no rosto delicado. Shen Mo, venha ao meu escritório. A voz dela era fria e leve como sempre, mas agora parecia ter um tremor rouco. Eu não sei o que essa mulher está planejando de novo, então tive que me levantar e segui-la, entrando no escritório da chefe. Tengiu a meio e fechou a porta e também as cortinas, e finalmente respirou fundo. Ela se virou, olhando para mim com olhos cheios de complexidade. Shen Mo, quem você realmente é? Eu estava sentado relaxadamente no sofá. Peguei um cigarro, acendi-o e admirei com os olhos fixos a figura graciosa de Tenjiu meio e sob o traje profissional. O que? A chefe Tenjiu não estava sempre me xingando, dizendo que eu era um inútil. Agora você está começando a se preocupar com quem eu sou. Sentindo meu olhar agudo e agressivo, Tenjiu meio e não pôde deixar de se lembrar daquele dia. Aquilo que a fez não conseguir dormir nas 2 noites do fim de semana. Pensando nisso, uma onda de vergonha a invadiu, e ela mordeu os lábios. Seja o seu segredo ou a verdadeira identidade da outra pessoa, aquele forte desconforto a impedia de respirar. Sempre orgulhosa, ela agora tinha que abaixar a cabeça diante de mim. Lentamente, levantei-me e caminhei em direção a Tenjiu Meiyue. Ela ficou assustada e recuou até que suas costas tocaram a mesa de escritório, e quase se sentou nela. O que você vai fazer? Apoiei uma mão na mesa ao lado dela e levantei suavemente o queixo dela com a outra mão. Chefe, sabe de uma coisa? Você fica especialmente fofa quando está brava. Minha respiração veio de encontro ao rosto dela, fazendo-a se sentir um pouco fraca, sem saber se era medo. Ou, sim, ela estava com medo de que eu fizesse com ela o que fiz da última vez. Se fosse depois do expediente e não houvesse ninguém no escritório, ela cerraria os dentes e aceitaria, mas agora havia pessoas entrando e saindo do escritório. Uma vez descoberto, tudo estaria arruinado. As bochechas de Tenjiu meio estavam quentes, mas ela não ousava me afastar, afogando-se. Este é o escritório, há pessoas lá fora. Eu ri baixinho. E o que tem a empresa? Agora a empresa inteira é minha. Eu estava falando, mas minhas mãos não paravam. Meus dedos deslizaram suavemente do queixo até a clavícula dela. Chefe, ainda sou um inútil agora? A sensação de formigamento na clavícula fez Tenjiu meio e respirar um pouco mais rápido. De repente, ela percebeu que agora ela realmente não tinha para onde correr. Minha postura de controle absoluto despertou silenciosamente algo em seu coração. Sentindo-se extremamente humilhada, lágrimas escorreram pelas belas bochechas de Tenjiu Meiyue. Minha mão parou devagar e racionalmente. Enxuguei as lágrimas do rosto de Tenjiu Meiyue, aproximei-me do ouvido dela e disse, agora toda a empresa é minha. Você também, entendeu? O hálito quente deixou Tenjiu Meiyue com o corpo mole. Se não fosse pelo apoio da mesa, talvez já não estivesse de pé. Mas minhas palavras destruíram diretamente a defesa dela contra a aversão fisiológica por homens. O pedido de desculpas tem que ser sincero, entendeu? Hoje à noite vou fazer hora extra, estou te esperando. Depois de dizer isso, soltei a mão dela e me virei para a porta. Chegando à porta, parei. Ah, sim, você fica mais bonita com meias pretas. Lembre-se de usá-las à noite. Em seguida, abri a porta e saí. No momento em que a porta se fechou novamente, as pernas de Tenjiu Meiyue ficaram fracas e ela caiu na cadeira. Ela está muito arrependida agora. Se tivesse a chance de recomeçar,
Nunca mais provocaria esse demônio que sou eu. O mais assustador é que ela está até um pouco ansiosa pela chegada da noite. O tempo de um dia passa silenciosamente. Logo chegou a hora de sair do trabalho. Os escravos do departamento de marketing saíram um após o outro. O escritório caiu em uma atmosfera silenciosa. Levantei-me e caminhei em direção ao escritório do chefe de departamento, vendo que a porta não estava trancada. Abri a porta e entrei diretamente. Vi Tenjiu a meio e de pé em frente à janela panorâmica. O brilho do sol poente ocidental se espalhava. Sua silhueta lateral perfeita foi delineada vividamente. Ouvindo a porta se abrir atrás dela, ela se virou. As meias pretas sob a luz do sol poente ocidental irradiavam um brilho sedutor. Você realmente comprou esta empresa? Tenjiu a meio e perguntou, mordendo os lábios. Eu não disse nada, apenas tranquei a porta do escritório e caminhei em direção a ela passo a passo. Diante da minha aproximação, as costas de Tenjiu a meio encostaram no vidro frio da janela panorâmica. Seus cílios tremiam levemente. Estendi a mão para acariciar seu rosto. Com medo? O sorriso naquele momento assustou Tenjiu a meio e ela virou o rosto, mas não conseguiu esconder sua respiração acelerada. Quem está com medo? Eu não estou com medo. Eu sorrio sem dizer nada. Vi minha mão deslizar ao longo do queixo dela até o pescoço, sentindo as batidas frenéticas de seu pulso. É mesmo? Então, por que o coração da chefe de departamento está batendo tão rápido? As pequenas mãos tensas de Tenjiu a meio apertavam a bainha da saia. Essa é a linha de fundo que ela deve guardar a todo custo. De repente, segurei o pulso de Tenjiu a meio e a puxei para perto. Outra mão de repente agarrou sua cintura e a pressionou contra meu peito. E agora, chefe de departamento? As respirações dos dois se misturavam. Tenjiu a meio e quase conseguia sentir o leve cheiro masculino em meu corpo. Misturado, fazendo sua cabeça girar e sua razão desmoronar lentamente. Seu corpo se aproximou incontrolavelmente. Seu canalha! Ela gritou, envergonhada e furiosa. Mas seus olhos brilhavam úmidos. Além disso, a voz de Tenjiu a meio e ficou cada vez mais baixa. Ela nem teve coragem de terminar a frase. Suas bochechas ficaram vermelhas como maçãs maduras, e suas mãos agarraram firmemente a minha. Mão inquieta, mas não teve força para me afastar. A temperatura no escritório estava subindo gradualmente. Tenjiu a meio e sentiu-se extremamente tensa naquele momento, ainda mais do que da última vez. Seu coração parecia que ia saltar para fora. Ela tentou manter a sanidade. Eu arqueei uma sobrancelha. Chefe, você sabe, eu não quero falar de trabalho agora. De repente, virei-me e empurrei Tenjiu a meio e contra a mesa. Os arquivos caíram no chão, fazendo um som farfalhante. Tenjiu a meio e exclamou. Suas mãos instintivamente pressionaram contra meu peito. Não, eu te ajudo. Sussurrei em seu ouvido. Afinal, no que a chefe ainda está insistindo? Qual é a diferença? Minha respiração em seu ouvido consumiu o último resquício de sanidade de Tenjiu a meio. Ela amoleceu sobre a mesa. Ela sabia que deveria recusar qualquer coisa, mas pelo menos o último passo ela deveria guardar para si. Mas seu corpo atraiu. Justamente naquele momento, passos e o tilintar de chaves vieram de fora da porta. Nós dois congelamos ao mesmo tempo. Tenjiu a meio e recuperou um pouco da razão neste momento e me afastou em pânico. Rápido, se esconda. Eu, no entanto, pareci não me mover. Em vez disso, mostrei um sorriso divertido. Me esconder? Esta é a minha empresa. Por que eu deveria me esconder? Além disso, há algum problema em discutirmos o trabalho no escritório até tarde? À medida que os passos se aproximavam, os olhos de Tenjiu a meio e ficaram vermelhos de ansiedade. Eu te imploro. Se formos vistos, observando seu pânico, finalmente dei alguns passos para trás. Mas peguei o celular e disquei um número. Alô, Departamento de Segurança, cancelem a patrulha esta noite. Há pessoas no escritório trabalhando em um projeto até tarde da noite. Do lado de fora, os passos pararam. Após um farfalhar do rádio, o segurança disse oi algumas vezes e se foi. As pernas de Tenjiu a meio e ficaram fracas e ela quase caiu no chão. A tempo, eu a segurei. Com um sorriso malicioso, disse, por que tão nervosa? Parece que a chefe se importa muito. Se nosso relacionamento for descoberto, quem se importa? Tenjiu a meio e, de repente, teve coragem e respondeu teimosamente. Mas seus olhos não ousaram encontrar os meus. Seu charme delicado parecia muito frágil. Inconscientemente, ela estava arrumando suas
O colarinho da camisa desarrumado, meias pretas brilhando levemente em rosa sob a luz do escritório. A ministra Tenjiuan tem tantos pequenos gestos quando mente. Que disparate! Tenjiuan meio e recuou abruptamente. Ela realmente queria fugir, mas para onde poderia ir? O trabalho é a maior parte da sua vida. Além disso, não é tão difícil de aceitar. Tenjiuan meio e respirou fundo, tentando se acalmar, já que o segurança se foi. Então, deixe-me apresentar-lhe o relatório de trabalho. Levantei o meu dedo indicador e coloquei-o nos seus lábios, sentindo a sua delicada vibração momentânea dos lábios. Eu disse, não quero falar sobre assuntos de trabalho agora. O meu olhar moveu-se dos olhos de Tenjiuan meio e para baixo. Lembro-me de que a ministra disse há pouco que tudo era possível, exceto aquilo. Assim que estas palavras foram proferidas, a respiração de Tenjiuan meio e tornou-se apressada. Ela tinha se comprometido inexplicavelmente há pouco, mas a súbita interrupção do segurança devolveu-lhe a razão. Agora, ao pensar em como ela estava há pouco, sente-se particularmente envergonhada. Ela não se atreveu a olhar diretamente para mim, e rapidamente desviou o rosto. Aquilo é. Que tal jogarmos um jogo? Tirei uma moeda do bolso. Cara, esta noite, você vai me ouvir obedientemente, farei você fazer o que eu quiser. Coroa! Então eu te deixo ir para casa. Infantil, Tenjiuan meio e franziu a testa. Mas não conseguiu evitar olhar para a moeda girar agilmente sob a luz. Não sei porquê. A minha mão fez com que o seu corpo se sentisse um pouco acostumado só de olhar para ela, um formigueiro inexplicável. Em seguida, atirei a moeda para o ar e depois apanhei-a firmemente. Vamos, ministra, adivinhe se é cara ou coroa. Tenjiuan meio e mordeu os lábios com força. A razão diz-lhe que deve ir embora agora, caso contrário, o resultado será o mesmo, quer adivinhe certo ou errado, mas as suas pernas parecem ter criado raízes. É simplesmente impossível movê-las. Ela sussurrou, como se estivesse possuída, coroa. Lentamente afastei a palma da minha mão. A cara da moeda irradiava uma luz fria sob a luz. Desculpe, ministra, parece que o destino está do meu lado. Eu coloquei a moeda de volta no meu bolso com um sorriso. Ao mesmo tempo, dei um passo em frente, prendendo Tenjiuan meio e entre mim e a secretária. Quem aposta não enjoa. Ministra, ela baixou os olhos e não se atreveu a olhar para mim. Não sei porquê. A expectativa no meu coração ficou ainda mais forte. Não aqui. Vamos para a sala de armazenamento. O escritório não é seguro. A voz de Tenjiuan meio e era tão suave quanto a água. Com a experiência da última vez em que a manipulei, o escritório não é nada seguro para ela. Essa resposta me agradou muito. Sala de armazenamento, hein? Interessante. Sorrindo, afrouxei meu controle sobre ela. Tenjiuan meio e respirou fundo e quase correu em direção à porta, mas perdeu a compostura ao segurar a maçaneta. Sua silhueta tremia levemente, como se estivesse fazendo uma última tentativa de resistir. Eu a segui calmamente, admirando as belas curvas realçadas pela roupa de trabalho. Chefe, como você colocou as meias de seda tão rápido? Tenho um par extra na gaveta da minha mesa. Tenjiuan meio, que estava na frente, disse rangendo os dentes. Ela estava extremamente envergonhada só de mencionar isso. De manhã, eu pedi para ela usar meias de seda e, surpreendentemente, ela usou. Ela realmente se perguntava se tinha enlouquecido. Logo os dois estavam andando no corredor do 17º andar. A sala de armazenamento ficava no final do corredor e quase ninguém a usava. Só era usada quando havia mudanças de pessoal na empresa ou grandes conferências. Tenjiuan meio e tremeu várias vezes. Finalmente, abriu a porta. Eu fiquei parado na porta, olhando com um sorriso ambíguo. As pernas de Tenjiuan meio e tremiam ligeiramente. Chefe, entre logo. Hesitei por um momento. Tenjiuan meio e levantou o pé e entrou. A porta da sala de armazenamento fechou-se suavemente atrás dela, fazendo um clique. Seu batimento cardíaco acelerou gradualmente com o som da porta fechando. O espaço na sala de armazenamento não era muito grande. Os dois estavam muito perto e minha respiração invadiu seu nariz de forma selvagem. Sabe, chefe, sua postura ao repreender as pessoas em reuniões é especialmente interessante. Sussurrei atrás dela. Tenjiuan meio e virou o rosto com raiva e disse, cale a boca. Justamente quando a atmosfera estava esquentando gradualmente. Passos e vozes foram ouvidos do lado de fora. Tenjiuan meio e ficou rígida de susto e instintivamente encolheu-se em meus braços. Finalmente, ela soltou um gemido baixo.
A porta da sala de armazenamento foi aberta. Um homem e uma mulher entraram. Aparentemente, eles também vieram para discutir cabo de guerra. Tengiu a meio e encostou-se tensa em meus braços, sem ousar respirar. Apenas mordendo os lábios, envergonhada e furiosa. Ela nunca imaginou que um dia chegaria a tal ponto. A chefe de departamento da empresa escondendo-se secretamente em uma sala de armazenamento como um casal de estudantes do ensino médio. Chefe! A voz repentinamente aguda da jovem assustou Tengiu a meio e ela fechou os olhos envergonhada, querendo até tapar os ouvidos, pois o fogo em seu corpo ardia cada vez mais forte. Para evitar ser descoberto, aproveitando o campo de batalha caótico, arrastei Tengiu a meio e para fora silenciosamente. Não havia o que fazer sobre o dia de hoje, então voltei para casa desanimado, ouvindo o barulho da porta se abrindo. A bela adormecida no sofá acordou imediatamente, e a senhora Sanzé-Janai soltou um leve suspiro. Levantou a mão e esfregou os olhos. Ah, Shenmue-kun, você voltou. Ela se levantou do sofá, e a alça de seda da camisola escorregou fortuitamente, revelando ombros arredondados e perfumados. Ela puxou a alça apressadamente, parecendo um pouco envergonhada como uma garota, com fios de cabelo bagunçados caindo ao lado de suas bochechas avermelhadas. Ela abaixou a cabeça e puxou a bainha de sua saia. Olhando para a senhora gentil e tímida no sofá, inclinei-me e senti o cheiro. O leve aroma de shampoo no cabelo da senhora Sanzé. Dei-lhe um beijo na testa. Essa senhora era perfeita ao extremo. Ela até arrumou a casa. Certamente não tirou uma soneca durante o dia, mesmo depois de eu tê-la atormentado tanto ontem à noite. Ela ainda se levantou tão cedo quanto eu. Com o coração doendo, peguei-a no colo e caminhei silenciosamente em direção ao quarto. Sanzé-Janai fechou os olhos e encostou-se no meu peito, com um sorriso doce no canto da boca, percebendo que estava sendo colocada na cama novamente. Sanzé-Janai entrou em pânico por um momento. Olhando para sua expressão, sorri maliciosamente, nervosa por quê? Eu só quero secar seu cabelo. O que está pensando? As orelhas de Sanzé-Janai, que estava sendo provocada, ficaram vermelhas. Secar o cabelo? Seria melhor não explicar, a explicação só piorou. Um dia, eu estava de mãos dadas com Sanzé-Janai quando saímos do prédio e nos deparamos com a senhora Tanaka, a senhora de cabelos cacheados, que viu nós dois e seus olhos brilharam. Ah, não é Janai e seu marido? Vejam só, que casalzinho. De mãos dadas, que doce. O rosto de Sanzé-Janai instantaneamente ficou como uma maçã madura, e ela inconscientemente quis puxar a mão de volta. Mas eu segurei firme, sorrindo e cumprimentando a senhora Tanaka, mas a senhora Tanaka de repente baixou a voz. Da próxima vez, lembrem-se de fechar a janela à noite. Já estava muito tarde ontem à noite e ainda ouvi vocês dois trocando carícias. Sanzé-Janai levantou a cabeça abruptamente, olhando para mim em pânico, com um olhar de o que fazer em seus olhos. Meu Deus, os vizinhos ouviram esse tipo de coisa, tudo por causa desse pequeno bandido que insistiu em discutir na varanda. Embora tenha sido divertido na hora, eu não esperava que as pessoas ouvissem tão tarde. Se eu soubesse, não teria ouvido ele. Ai, que vergonha! Mas eu não mudei de expressão. Em vez disso, aproximei-me do seu ouvido e disse em uma voz que só ela podia ouvir, parece que a senhora precisa ser mais silenciosa da próxima vez. Sanzé-Janai bateu o pé, envergonhada e irritada, mas o movimento foi tão grande que causou uma dor aguda em algum lugar. As pernas dela fraquejaram e ela quase caiu. Tia Tanaka gargalhou alto, com o rosto cheio de gordura comprimida. Sanzé-Janai estava tão envergonhada que quase enterrou o rosto na dobra do meu braço. Eu a abracei meio abraçando e meio carregando, e saímos rapidamente até virar a esquina, quando ela finalmente respirou aliviada. Com o rosto vermelho, ela deu um leve soco no meu peito e disse, é tudo sua culpa. A vovó Tanaka descobriu. Agora toda a comunidade vai saber. Eu sussurrei, segurando o pulso dela. Saber o quê? Saber que nos amamos muito? Ou saber, não diga. Sanzé-Janai cobriu minha boca apressadamente, as pontas dos dedos tocando meus lábios quentes e se retraindo como se tivessem levado um choque. Quase me esqueci que ainda sou um grande pervertido. Se eu não tivesse tirado a mão alguns segundos antes, ele sentiria que seria lambido. Ela olhou ao redor em pânico. Depois de ter certeza de que não havia ninguém por perto, ela me encarou furiosamente e disse, você diz essas coisas de novo e eu. Ela gaguejou por um longo tempo, sem conseguir pensar em uma ameaça, e finalmente, em desespero, colou o rosto quente no meu ombro. Eu vou morrer de vergonha. Eu realmente amo essa aparência dela.
Um dia, algo aconteceu com Tenjiu Meiyue. E eu fui a pessoa que a ajudou a sair dessa. Agora, no carro, Tenjiu Meiyue secretamente lançou um olhar de soslaio para meu rosto de perfil enquanto eu dirigia concentrado. Por alguma razão, ela sentiu que eu estava mais bonito do que antes, olhando para mim com o coração batendo mais rápido e até sentindo o corpo esquentar um pouco. Com os dois joelhos bem juntos, ela disse, eu não sei como te agradecer. Eu olhei para ela. E levantei o pé, formando um arco perigoso, e disse, me bata. O rosto de Tenjiu Meiyue ficou vermelho e ela deu um suave, quase inaudível, e então abaixou a cabeça e não disse mais nada. Mas a expectativa e a excitação em seu coração a fizeram sentir que seu coração estava prestes a saltar pela metade. Logo chegamos ao estacionamento subterrâneo do apartamento de Tenjiu Meiyue. Você consegue andar? Precisa que eu te leve lá para cima? Tenjiu Meiyue hesitou por um momento. E disse em voz baixa, com um rosto corado de vergonha, não precisa. Eu consigo sozinha. Eu ri suavemente e não disse mais nada, mas saí do carro, caminhei até o lado do passageiro, abri a porta e estendi a mão para apoiar o braço de Tenjiu Meiyue. Tenjiu Meiyue usou minha força para se levantar, mas suas pernas fraquejaram e ela quase caiu. Eu fui rápido. E a abracei pela cintura, segurando-a firmemente. Tenha cuidado, não se force. O rosto de Tenjiu Meiyue estava vermelho e quente, e seu coração estava batendo mais rápido. Era a primeira vez que ela trazia um homem para sua casa mais íntima. Ela gaguejou. Desculpe, minhas pernas estão meio moles, não sei por quê. Eu não disse muito e simplesmente me inclinei para pegá-la no colo. É melhor eu te levar lá para cima, assim é mais rápido. Tenjiu Meiyue soltou um grito delicado e instintivamente passou os braços em volta do meu pescoço. Eu o peguei no colo e entrei no elevador do apartamento. No espaço apertado, Tenjiu Meiyue podia sentir claramente o leve cheiro de tabaco vindo de mim. O coração batia cada vez mais rápido. Logo, peguei Tenjiu Meiyue no colo e voltei para sua casa. Quando eu estava prestes a colocá-lo na cama e sair, Tenjiu Meiyue criou coragem para perguntar, com uma voz fraca como a de um mosquito, Shenmojun. Hoje à noite você pode ficar? Ao ouvir isso, levantei uma sobrancelha e perguntei, você tem certeza? Tenjiu Meiyue assentiu com o rosto vermelho. Eu ainda estou um pouco assustado. Olhei para sua aparência lamentável e implorante e assenti. Tenjiu Meiyue imediatamente soltou um suspiro de alívio. Um sorriso de alívio apareceu em seu rosto. No entanto, você tem certeza de que é apenas por esse motivo? Shenmo de repente se aproximou de seu ouvido, e uma voz baixa continuou, com um hálito quente soprando em seu ouvido. Tenjiu Meiyue estremeceu. Olhando para seu estado de pânico, não pude deixar de rir. Estou brincando com você. Você descansa primeiro, vou tomar um banho. Tenjiu Meiyue acenou com a cabeça, observando-me caminhar em direção ao banheiro. Seu coração acelerou novamente. Esta noite está destinada a ser uma noite sem dormir. Ele respirou fundo, tentando acalmar suas emoções excitadas. O som da água veio do banheiro. Tenjiu Meiyue estava deitado na cama. Várias cenas surgiram involuntariamente em sua mente. Ele rapidamente balançou a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos vergonhosos. Não se sabe quanto tempo se passou, o som da porta do banheiro se abrindo trouxe seus pensamentos de volta à realidade. Eu saí enxugando o cabelo, usando apenas uma toalha de banho. Tenjiu Meiyue ficou atordoado por um momento. Só voltou a si quando cheguei à beira da cama, desviando apressadamente o olhar. O que foi? Bonito? Eu provoquei-o intencionalmente. Não. Eu não. Tenjiu Meiyue disse nervosamente, incapaz de dizer uma frase completa. Sentei-me ao lado dele. Estendi a mão e acariciei seu rosto. Ainda dói? Tenjiu Meiyue balançou a cabeça. Sentindo a temperatura da ponta dos meus dedos, seu corpo tremia ligeiramente inconscientemente. A distância entre as duas pessoas estava ficando cada vez menor. As respirações se misturavam. Tenjiu Meiyue fechou lentamente os olhos, esperando por aquele beijo esperado. No momento do toque, Tenjiu Meiyue esqueceu todas as suas dúvidas, imergindo-se neste beijo gentil e dominador. Seus braços inconscientemente envolveram meu pescoço. Uma leve garoa começou a cair do lado de fora da janela, adicionando uma atmosfera ambígua a esta noite. Na manhã seguinte, a luz do sol brilhou no quarto através das fendas nas cortinas. Tenjiu Meiyue abriu lentamente os olhos. Recordando a loucura da noite passada, o rosto dele ficou vermelho instantaneamente. No meu sono, senti o movimento dele.
E também abri os olhos. Bom dia, Tenjiu Meio e encolheu-se timidamente. Olhei para Tenjiu Meio e, como um cachorrinho, e ri. Descanse bem hoje, não vá para a empresa. Tenjiu Meio e riu baixinho. Sim, sim, senhor presidente. Levantei-me, vesti-me, terminei o café da manhã e saí. Hoje, marquei um encontro com a supervisora de vendas imobiliárias, Ono Shiuei. Em casa, servi 2 taças de vinho tinto e coloquei diante de Ono Shiuei. Ono Shiuei pegou a taça e bebeu um gole. Eu disse sorrindo, sem nenhum exagero, na minha opinião, a senhorita Ono. Tanto a aparência quanto o corpo podem ser considerados uma beleza rara. Eu não acredito no que o Sr. Shen diz. As mulheres ao seu redor são cada uma mais bonita que a outra. Ela bebeu um pequeno gole, deixando uma leve marca de batom na borda da taça. Ono Shiuei lembrou-se do marido esta manhã, ainda reclamando que a maquiagem dela estava muito forte, e agora o olhar de admiração do homem jovem, bonito e rico, a fez involuntariamente comparar os dois. Seu marido perdeu completamente. Senhorita Ono, o que seu marido faz? Um funcionário comum de uma empresa. Ela girou o anel inconscientemente, mas sentiu uma vergonha inexplicável em seu coração. Não é porque sou mais rico que o marido dela, mas porque o relacionamento deles, apenas 1 ano se passou. Já é completamente diferente de antes do casamento. Vamos comer primeiro, estou com fome. Não continuei o assunto, mas servi um pedaço de carne para Ono Shiuei muito diligentemente. Ono Shiuei ficou um pouco envergonhada com meu gesto de servir comida. Suas bochechas ficaram levemente coradas. Ela pegou o atum que eu dei e comeu um pequeno bocado, saboreando cuidadosamente. Diretamente levantou o polegar e elogiou. Uau, delicioso! Sem exageros. É mais delicioso do que o que eu como em restaurantes. Não esperava que uma pessoa como o Sr. Shen, com essas condições, ainda soubesse cozinhar. O que é valor emocional? Isso é valor emocional. As mulheres japonesas, nesse aspecto, você tem que admitir que elas fazem um bom trabalho. Olhando para Ono Shiuei, que estava cheia de admiração, também fiquei muito feliz. Senhorita Ono, você é muito boa em falar. Seu marido tem muita sorte em tê-la. Ao mencionar seu marido, os olhos de Ono Shiuei escureceram inconscientemente. Mas ela rapidamente se recuperou. De jeito nenhum. Quem tem sorte é poder se casar com o Sr. Shen. Jovem, bonito e rico. Se fosse eu, provavelmente dormiria sorrindo. Meus olhos ainda estão atentos. Capturei a emoção em seus olhos agora, fingindo perguntar casualmente, Senhorita Ono, há algum problema com o relacionamento entre você e seu marido? Sinto que quando você menciona seu marido, seu rosto sempre fica sombrio, sem sensação de felicidade. As pinças nos dedos de Ono Shiukiyu me pararam ligeiramente, então ela espremeu um sorriso relutante e disse, não. Não é nada, nosso relacionamento é muito bom. A voz dela ficou cada vez mais baixa. E finalmente quase inaudível. Ono Shiukiyu me baixou a cabeça e, inconscientemente, acariciou a borda da taça de vinho. Sob o efeito do álcool, ela sentiu que sua defesa estava desmoronando pouco a pouco, e finalmente explodiu com uma coragem que nunca teve antes. Na verdade, meu marido. Ele de repente levantou a cabeça, seus olhos um pouco vermelhos. Ele sempre chega em casa muito tarde ultimamente, dizendo que são compromissos e tudo mais, mas ele tem cheiro de perfume de mulher, eu. No meio da frase, ela balançou a cabeça bruscamente. Desculpe, eu não deveria estar te dizendo essas coisas. Eu coloquei o copo de vinho e gentilmente segurei sua mão trêmula. Está tudo bem, falar sobre isso vai fazer você se sentir melhor. Esse simples toque pareceu abrir uma chave, e as lágrimas de Ono Shiukiyu finalmente escorreram incontrolavelmente. Sua voz estava soluçando, mas ele tem marcas de batom na gola da camisa. Ele não me tocou há 3 meses. No momento em que essa frase foi dita, Ono Shiukiyu ficou assustada com sua própria audácia. E apressadamente tentou retirar a mão que eu estava segurando, mas eu usei um pouco de força, não a deixando se libertar. Eu disse, cara, por que você está aprendendo com Hua Xing? Você tem a capacidade de aprender? O dele é uma pessoa que trapaceia. Hua Xing tem força, sem falar em mais nada. Pelo menos a força física é de primeira linha. 1 não é suficiente para comer, 2 são fáceis. 3 também podem manobrar com facilidade. Senhorita Ono Shiuki, na minha opinião, você é uma mulher que merece ser tratada melhor. Eu olhei diretamente nos olhos dela, e essa frase derrotou completamente
A defesa de Ono Shiukyumi, ela de repente se jogou em meus braços e chorou alto. Eu dei leves tapinhas nas costas dela. Deixando suas lágrimas molharem minha camisa, ela chorou por um bom tempo antes de parar. Eu a ajudei a chegar ao quarto de hóspedes no segundo andar. E cuidadosamente servi um copo de água morna e coloquei na cabeceira. Você bebeu muito álcool. Você não pode dirigir agora. Por que não descansa no quarto de hóspedes primeiro e sai quando estiver sóbria? Depois que terminei de falar, eu estava prestes a sair. Ono Shiukyumi hesitou por um momento, e finalmente acenou com a cabeça. Olhando para o homem à sua frente, tão atencioso, tão bonito, e seu marido já a tratou assim. Já não há nada que possa ser salvo, certo? Sendo assim, por que não seguir o próprio coração? Senhor Shen, pensando nisso, tingiu a meio e de repente me chamou. Tingiu a meio e mordeu os lábios, parecendo tomar a decisão final. Você pode ficar comigo um pouco? Só um pouco. A voz dela ficou cada vez mais baixa, e seus olhos cada vez mais vermelhos.